Se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus é quem sustenta todas as coisas, e Ele é Ele quem criou tudo, é Ele quem sustenta tudo, inclusive a sua vida, então Deus é a pessoa mais importante. Deus é a pessoa mais importante na sua vida, na sua existência. Então se prepare para ouvir a sua voz, se prepare para ler a sua palavra e considerar o que Deus fala acerca dele mesmo e acerca dos propósitos dele para um relacionamento dele com você. Vamos começar agora oficialmente esta série, uma série meia longa, prepare-se. 10 absolutos, 10 mandamentos, 10 absolutos, 10 leis espirituais para a liberdade e o amor. Os 10 mandamentos são 10 absolutos que nos chamam para a liberdade em Cristo e para o amor. Amor para com Deus, amor para com o próximo. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Hoje nós vamos ler apenas os versículos iniciais. Não vamos ler todos os 10 mandamentos dados por Deus, apenas os primeiros versículos. Gênesis 20. Êxodo, perdão. Êxodo 20. Vocês estão acordados, que legal. Fala para mim, tá ligado? Daí eu bato palma aqui. Êxodo 20. Todos acharam? Palavras solenes, palavras do próprio Deus. Olha o que Deus fala. E Deus falou. Não é Moisés, é Deus. Não é seu pai, é Deus. Não é o patrão, é Deus. E Deus falou todas estas palavras. 2 pontos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E lá vem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Primeiro absoluto. Não terás outros deuses além de mim. Que Deus abra o nosso entendimento para considerarmos esse primeiro mandamento no início dessa série. Eu estou dizendo que os 10 mandamentos são os 10 absolutos para a liberdade e o amor. O amor é a nossa maior necessidade. A pessoa pode sobreviver sem muitas coisas, sem moradia, a pessoa pode sobreviver sem muita comida, sobreviver sem isso, sem aquilo, mas não pode, sem amor, a vida fica inviável. O amor é a nossa maior necessidade. Alguém falou que o amor é a nossa maior e melhor, mais nobre motivação para viver. A pessoa que tem como alvo o amor, a pessoa que é amado e que quer amar, ele acaba fazendo as coisas da melhor forma possível. A nossa melhor e mais nobre força motivadora é o amor. Mas, tragédia das tragédias, o ser humano se afastando de Deus, o ser humano longe de Deus, ele fica muito confuso e perdido, ao ponto de nem conseguir definir o que é amor. Isso é impressionante. A sociedade, a ciência, os sábios deste mundo não conseguem definir o amor, muito menos desfrutá-lo. Erasmo Carlos, esse cantor brasileiro, poeta brasileiro, ele meio que fala em nome dos seres humanos, em nome dos brasileiros. Ele confessa a ignorância humana sobre o amor, numa música que ele escreveu, O Amor é Isso. Na sua poesia ele fala assim, o amor, o que é o amor? O amor é um mistério, a gente não sabe o que é. O amor é um mistério. O amor é uma alegria de luz, o orgasmo da arte, um sonho, uma ardência na alma, uma dor, uma sorte, sei lá eu o que é o amor. Praticamente é isso que ele está dizendo. Ele fala, o amor é o pai do afeto, a euforia dos ventos no parto das flores, é o mistério. O amor é a 8ª cor do arco-íris da selva de horrores. Desde que soube que a vida era um grande feitiço, o cio da terra mostrando serviço, juro para o mundo que o amor é isso. E você percebe logo a sua confusão. Poeticamente ele fala, eu não sei o que é o amor. Os homens não sabem o que é o amor. A grande verdade é que o homem sem Deus não sabe o que é o amor.
Procure em livros de filosofia, ciência, tecnologia. Nenhum deles explica o que é amor. Nem a tecnologia, nem a política, nem o comunismo ou o capitalismo conseguem definir o amor, muito menos revelar sua origem e endereço. Aonde encontrar amor? Como adquiri-lo? Como desfrutá-lo? Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus declara com autoridade, primeiro, o que é o amor. 1 João 4,8, o que é o amor? O amor não é um sentimento, não é uma emoção, o amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. 1 João 4,8 fala, Deus é amor. Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. A essência de Deus é o amor. Depois, o que é o amor? Deus, é uma pessoa, Deus, o Criador dos céus e da terra. E louvado seja Deus, porque Deus é amor. Um dia nós vamos morar na cidade daquele que é o amor. Depois a Bíblia fala sobre a importância do amor, e nós estudamos isso na última série que fizemos, sobre a prioridade do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que só faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e toda a ciência, tenha todo o conhecimento na minha cabeça, e eu tenha fé capaz de mover montanhas, de operar milagres, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê para os pobres tudo que eu possuo, ainda que eu seja o maior filântropo, ainda que eu seja a pessoa mais generosa de Campinas, se eu não tiver amor, isso nada me valerá. Depois, o próprio capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre as características do amor. E descreve o caráter de Cristo, praticamente. Nós falamos isso naquela série, que você pode ler Coríntios 13, 4-8, como se, lendo assim, Jesus Cristo é paciente, bondoso, nunca invejou, Ele não se vangloria, Ele não se orgulha, Ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, Jesus, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, Jesus Cristo nunca perece. Mas hoje nós vamos ver nos 10 mandamentos a prática do amor. Estamos afunilando o que é o amor, como é o amor, a importância do amor, e agora nós vamos ver a prática do amor. Para a gente não ficar só falando, ficar só teorizando, filosofando, a prática do amor, os 10 mandamentos. Deixa eu até mostrar para você como eu estou interpretando desta forma, e por que eu estou interpretando dessa forma. Eu estou fazendo essa interpretação de que os 10 mandamentos é a prática do amor, baseado nas palavras do próprio Cristo em Mateus 22. Lá em Mateus 22, os fariseus, eles perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E a resposta de Jesus foi essa: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, eles me perguntaram sobre o segundo, mas Jesus completa, colocando que o primeiro vai junto com o segundo, quase que não dá para separá-los. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo que a base, o propósito e o resumo dos mandamentos é o amor. Amor a Deus em primeiro lugar, depois amor para com o próximo. Por isso, se você fizer um estudo detalhado de cada mandamento, você vai estar aprendendo qual é a maneira correta, acertada de amar-se a Deus, de amar-se ao próximo, sua esposa, seu marido, seus filhos, os irmãos, os vizinhos, os inimigos. Os 10 mandamentos, eles revelam o amor na prática, o amor na prática. E ao revelar a sua vontade através dos 10 mandamentos, Deus acaba revelando o seu caráter. Ele fala muito da sua pessoa. Os 10 mandamentos, você quer ter um papo íntimo com Deus, você quer ter uma conversa onde Deus abre o seu coração, leia os 10 mandamentos, medite nos 10 mandamentos, estude, considere, como nós vamos fazer aqui neste e nos próximos domingos. Veja o primeiro mandamento, vamos a ele agora. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não terá outros deuses além de mim.
Quando Deus fala tudo isso, o que Ele revela acerca de si mesmo? O que eu e você podemos aprender hoje à noite acerca do nosso Criador, do nosso Deus? Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o nosso querido Deus é uma pessoa comunicativa. O nosso Deus é um Deus comunicativo. Ele não é um Deus fechado, quieto, inacessível, insociável, enigmático. Sabe aquele, você talvez conhece alguém na sua família que é enigmático. A pessoa entra e sai, não fala nada. Não muda o semblante. A pessoa não revela se está contente, se está alegre, se está feliz, se está triste. A pessoa é quieta, calada, fechada. Parece um castelo medieval. Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus comunicativo. Ele vem e Ele fala com o seu povo. Ele se revela com o seu povo. Deus é um Deus comunicativo. A Bíblia fala que Deus, Ele se revela de várias formas. Deus se revela através da própria natureza que Ele criou. Ele já colocou dentro da nossa mente um chip que fala, opa, isso aqui é tudo muito lindo demais, muito bacana demais, muito complexo demais. Tem que ter um criador por trás, tem que ter um engenheiro, um biólogo, tem que ter uma grande mente por trás de tudo isso. Deus se revela a nós através da natureza. Deus se revela a nós através desse chip, a consciência. Todo ser humano que nasce nesse mundo, até os antropólogos já testaram isso, até mesmo tribos que nunca viram Bíblia na vida, eles têm uma sensação, eles têm uma percepção de que existe alguém maior. Existe um Deus, existe um Criador. Muitas vezes, da sua ignorância, eles acabam adorando a criação, algo grande na criação, algo maior do que eles, uma montanha, o sol, a lua, a chuva, a tempestade, o fogo. Mas eles adoram, o ser humano, por natureza, ele é um adorador. Deus se comunica, Ele se revela a nós. Ele tem se revelado a você, através da natureza, através da consciência, através dos profetas, dos seus mensageiros, pastores, através da Bíblia, que é a palavra escrita dEle, através de Jesus Cristo, que é a palavra viva dEle, inserido no meio da nossa história, de uma forma tão impactante. Deus fala, e Deus tem falado, e Deus está falando. Se você não está escutando, é porque você não está atento. Abra seus olhos, peça que o Espírito Santo abra seu entendimento, você poder escutar os recados de Deus, que Ele passa para nós a cada momento. E nesse texto, Deus ele fala com o seu povo, né? Nesse texto, Deus de uma forma muito legal, Ele fala com o seu povo. Primeiro Ele se apresenta, Ele fala, ei, boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus, nesse texto, Ele se apresenta, nesse texto Deus expressa de várias formas, nós não lemos todo o texto, mas você vai ver que na fala de Deus, Ele vai expressando o seu amor, o seu cuidado, o seu interesse por seu povo. E Ele declara 10 absolutos morais, que revelam o seu caráter. Ele se apresenta e fala, olha, eu vou falar algumas coisas que eu acho muito legais, muito importantes, e que falam muito de mim mesmo. Revelam quem eu sou, revelam quanto que eu amo vocês, revelam as coisas que eu odeio e as coisas que eu amo. Nos 10 mandamentos, Deus revela o que o faz feliz, o que o entristece, o que Ele ama, o que Ele odeia, o que Ele gosta e o que Ele abomina. Seria interessante, se a gente tivesse tempo, estivéssemos num acampamento, eu começasse a mensagem dando para você uma folha de papel, e falar, separa esse papel em duas, e coloca 10 coisas que você ama, e 10 coisas que você odeia. Coisas que você não tolera na sua casa, você não tolera no seu carro, você não tolera no seu quarto, você não tolera na sua vida. Deus, Ele faz isso nos 10 mandamentos. Ele fala de coisas que Ele ama, Ele fala de coisas que Ele abomina, que Ele não quer perto dEle, Ele não quer lá no céu, Ele não quer na presença dEle. E é interessante quando a gente começa a ver as coisas que alegram o coração de Deus, as coisas que entristecem. Quando Deus, nos 10 mandamentos, Ele proíbe uma coisa, o oposto, ele incentiva, ele permite, e ele pede aquilo. Quando Deus, por exemplo, no mandamento, ama seu pai e sua mãe, ame e honra seu pai e sua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá e tudo te vá bem, etc. Quando ele fala e positivamente, ó, ama seu pai e sua mãe, obviamente ele está falando desobedecer, desonrar o pai e a mãe, eu abomino. O oposto é verdadeiro. E quando ele proíbe uma coisa, o oposto é verdadeiro também. E é assim que nós vamos abordar os 10 mandamentos nessas próximas semanas. Ok, então nós vimos que Deus é um Deus comunicativo. E Deus falou todas essas palavras para o seu povo. Diferente dos deuses dos gregos, diferente dos deuses pagãos, que os povos têm que ficar adivinhando, inventando mitos a respeito deles, porque eles não falam, eles não se revelam. O nosso Deus, ele se revela. Segunda coisa, o nosso Deus, ao se revelar, ele se revela como sendo o único Deus. O único Deus. Ele se apresenta dizendo assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele não diz eu sou um Senhor, mas o Senhor, o único Deus. O pronome é enfático. Eu sou, nenhum outro é. O artigo é definido. Eu sou o Senhor. Qualquer outro Deus, Senhor, que se aparecer, se apresentar a você, é enganação. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 10, Deus, ele fala de uma forma mais explícita ainda. Ele fala assim: antes de mim nenhum se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, não existe outro Deus. Eu sou o único Deus verdadeiro. E eu gostaria de descrever para você a singularidade, da grandeza, do poder, da majestade desse Deus bíblico. Eu ia pedir para você abrir a sua Bíblia num texto, mas eu não vou, eu vou resumir esse texto para você. Porque tem um momento que, no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele ajuda a gente a ampliar a nossa visão diminuta, pequena, fraca de Deus. Esse é o problema meu, esse é o seu problema. Na segunda-feira, especialmente, diante dos problemas, a gente vê os problemas enormes e a gente vê Deus pequeno atrás dos problemas. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, através da sua palavra, agora aqui, nesse culto, a ampliar o nosso conceito a respeito de Deus. Quando Deus, diz o título de um livro, quando Deus é pequeno, os problemas são grandes, os homens são grandes, parecem enormes, e você começa a ficar com medo de ser humano igual a você. Olha o que Isaías fala no capítulo 40, ele fala: o Senhor nosso Deus, Ele é o soberano Senhor que vem com poder. Ele é muito generoso, Ele recompensa os fiéis. Ao mesmo tempo, muito justo, que Ele condena o transgressor. Como um bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. E quando necessário, Ele carrega suas ovelhas no colo. Isaías fala isso de forma maravilhosa. O Deus soberano, quando necessário, Ele carrega você no colo. Ele, com a concha das suas mãos, Ele mede os oceanos da terra. Com a palma das suas mãos, Ele define os limites do universo. Com a sua voz, Ele chama as estrelas, e cada uma vem e lhe obedece. Nunca ninguém lhe ensinou alguma coisa, ou coisa alguma, porque ninguém sabe mais do que Ele. Na verdade, todos os sábios e todas as nações da terra são para Deus como uma gota d'água que sobra num balde, como uma pequena partícula de pó no prato de uma balança, como um grão de areia na beira da praia. Ele, esse Deus maravilhoso, meu Deus, seu Deus, Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raiz na terra, depois de serem eleitos pela democracia, pelos homens, Deus vem e sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Igreja Batista Central de Campinas, este é o Deus que nós representamos, servimos. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus que você deve humildemente andar na presença dEle todos os dias da sua vida. Quando os problemas parecerem muito grandes, quando os homens parecerem muito grandes para você, vai para Isaías 40 e leia sobre a grandeza desse Deus. E logo a seguir, o profeta, em nome de Deus, ele fala para com o povo de Israel, falando: e por que você, Jacó, está reclamando? Por que você está amedrontado? Você acha que eu vou te abandonar? Você acha que eu não sou forte o suficiente para cuidar de você? Você não acha que eu não sei o que você está passando e eu já não programei o meio de te tirar dessa gelada, dessa fria, desse problema? Ok, o nosso Deus, Ele é o único Deus. Outra coisa que esses dois versículos que nós lemos
revelam sobre Deus é que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é o único Deus, Ele é comunicativo, Ele é o único Deus. Em terceiro lugar, Ele é um Deus pessoal. Olha essa expressão, das primeiras palavras do próprio Deus para o seu povo. Ele fala, eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Deus. Às vezes, na Bíblia, através do Velho Testamento, do Novo Testamento, às vezes a gente percebe que Deus se relaciona com as massas, Ele se relaciona com os grandes grupos, a humanidade toda, com toda a sua igreja, mas na Bíblia nós encontramos textos como esse, onde nós percebemos que Deus se relaciona com indivíduos também, Ele se relaciona com o pastor Silas, Ele se relaciona com você, membro da igreja. Engraçado que no livro de Êxodo, até o capítulo 20, Deus se relaciona com as massas. O tempo todo Deus fala com o povo. E Ele usa a segunda pessoa do plural. Vós, vocês. Mas, agora no capítulo 20, versículo 1 e 2, a partir desse capítulo, Ele passa a falar na segunda pessoa do singular. Você. Eu sou o teu Deus. Ele não fala, eu sou o Deus de vocês, eu sou o seu Deus. É com você que eu estou falando agora nos 10 mandamentos. Agora eu estou tendo uma conversa íntima contigo. Esse é o Deus da palavra da Bíblia. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, de Paulo. Esse é o Deus do Marcão, é o Deus da irmã Lloyd, é o Deus do Luffy, é o Deus do Pedro, é o Deus da Nídia, é o Deus dos irmãos que aqui estão. Das irmãs que aqui estão. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Diga baixinho, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. A cada um de nós, Ele se apresenta de um jeito. Quem sabe tem alguém que está andando longe dEle, e hoje Ele trouxe você aqui, e faz tempo que você não escuta a voz de Deus, e hoje Ele está falando com você, de uma forma toda especial. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, Ele está falando com você, Ele te trouxe aqui. Muita gente não veio, Dia dos Pais, muita gente está cansado da celebração, mas Ele deu um jeito de trazer você aqui, porque Ele quer falar ao seu coração. Esse é o meu Deus. A cada um de nós Ele se apresenta de um jeito. Ele é um Deus pessoal. Por isso, Davi não disse, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele falou o quê? O Senhor é o meu pastor. O meu pastor. Deus trata com o povo, trata com a igreja toda, mas Ele trata com membros de forma individual. Ok, que nós já aprendemos que Deus é um Deus comunicativo, Ele se revela de várias formas, Deus é um Deus único, Deus é um Deus pessoal. Em quarto lugar, nós vamos ver que Deus é um Deus presente e atuante. Deus é o Deus presente e atuante. O texto fala, e Deus falou todas estas palavras. Aqui nós vemos Deus saindo do seu trono, se dirigindo ao seu povo, se dirigindo a mim, a você e a Moisés, e Ele fala, Ele atua. Não é aquele Deus parado, não é aquele ídolo que tem nas igrejas, que tem nos templos, que não falam, que não cheiram, que não se movem, que não saem do lugar. Não, o nosso Deus é um Deus vivo, presente e atuante. Ele fala, eu sou o Senhor, o teu Deus. Quer dizer, esse Deus Ele fala, Ele se comunica. Depois Ele fala, o Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quer dizer, é um Deus que age e trabalha a favor dos seus filhos. Daí Ele fala, não terás outros deuses além de mim. É um Deus que fala, é um Deus que age e é um Deus que decreta leis. Ele declara e Ele ensina verdades absolutas que libertam a gente e nos conduzem pelo caminho do amor. O famoso cineasta Woody Allen, ele declara que crê em Deus, mas num Deus inerte, num Deus distante. E muitos creem num Deus assim. Por isso, tem uma vida espiritual morta.
eles ignoram a Deus, não vale a pena, Deus está lá, Ele não está nem aí com a gente. É assim que muitos veem Deus. Talvez essa é a forma que você vê a Deus, mas eu estou aqui para te dizer, através da palavra de Deus, olhando para os grandes exemplos da história, que o nosso Deus, o Deus bíblico, é um Deus vivo, presente e atuante. Foi Ele quem me criou. Eu posso dar a minha experiência pessoal para você. Foi Ele quem me criou. Foi Ele quem me viu caído no pecado, lá no Egito, escravizado ao egoísmo, idolatria, vaidade, rebeldia, ingratidão, materialismo, sensualidade, ignorância. Foi Ele quem enviou Jesus Cristo para assumir e pagar pelos meus pecados. Foi Ele quem tocou e converteu meu coração. Foi Ele quem me regenerou, deu fé, arrependimento, salvação. Foi Ele quem me deu um novo propósito de vida, uma nova esperança. Foi Ele quem me sustenta e supre todas as minhas necessidades. É Ele que responde às minhas orações. Quando eu erro, é Ele quem me disciplina e corrige. Quando eu desanimo, é Ele quem me conforta, anima, orienta e alegra o coração. E é Ele que me levará são e salvo de volta ao lar. Este é o meu Deus, este é o Deus bíblico, este é o Deus vivo, presente e atuante. E Ele quer ser o seu Deus, mas para isso você precisa entender uma coisa. Você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que esse Deus, nas suas poucas palavras aqui, ele revela algo muito importante acerca da sua pessoa. Que Ele quer relacionamento conosco, mas Ele requer exclusividade. Exclusividade. O texto fala, e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Esse é um absoluto. Não terás outros deuses além de mim. Quem quebrar esse absoluto, incorre numa maldição, porque Deus, como legislador, Ele coloca leis, e esses absolutos como esse, e essas leis, se obedecidas, acarretam em bênção, se desobedecidas, acarretam em morte, maldição. Veja que Deus exige exclusividade, Deus não aceita ser o segundo. Na verdade, Deus não aceita concorrentes, nem o segundo e nem alguém de igual para igual com Ele. Através desse mandamento, Deus nos proíbe duas coisas. Primeiro, de substituí-lo por outro Deus ou deuses, e nos proíbe de adicionar ao lado dele um outro Deus ou outros deuses. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: em 2 Reis, capítulo 17, fala que após a queda do reino do norte, os assírios misturaram o povo de Israel com outros povos. O objetivo, a estratégia era a seguinte: enfraquecer a fé do povo de Deus e os seus valores. E infelizmente isso funcionou. Isso funciona aqui na igreja também. Uma jovem, um menino, um moço, uma moça dessa igreja aqui, atenção vocês, vai e acha no mundo um namorado, uma namorada. A gente fala, não pode, a Bíblia fala que não. Os pais, meio, sei lá eu, sem convicção, medo do filho, e não libera, não, pode namorar, o menino é um bom rapaz, tal. O que acontece? Acontece muitas vezes. Essa pessoa que não teme a Deus, que não é, a pessoa não é nenhum bandido, nada, mas não teme ao Senhor. Ele acaba levando a moça da igreja embora, para longe de Deus, ou acaba levando o moço da igreja embora, para longe de Deus. Aconteceu isso com o povo de Israel. Os assírios queriam fazer isto com o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha uma fé que os tornava muito fortes, eles tinham convicções que os tornavam um povo muito forte. A boa teologia, ela produz pessoas fortes, a teologia fraca produz pessoas fracas. Eu vou pregar agora no encontro de mulheres sobre isso. A boa teologia produz mulheres fortes, a teologia fraca produz mulheres fracas. Isso se aplica aos homens também. E infelizmente isso aconteceu. Olha o que diz o texto. Os assírios aplicaram essa estratégia de misturar o povo com povos pagãos, e o povo de Israel, o que aconteceu? Adoravam ao Senhor, mas também começaram a prestar culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Olha que tristeza. Começaram a quebrar o mandamento do Senhor. Aí vem uma palavra de alerta para mim e para você. Como filho de pastor, como pessoa que foi criada na igreja desde a minha infância, é o caso de muitos de vocês,
O diabo sabe que eu jamais vou chegar no ponto de negar a Deus. Eu jamais vou chegar no ponto de negar a palavra de Deus, Jesus Cristo. Então ele sabe que não adianta querer me levar, pode trazer doença, trazer desgraça, o que for, eu não vou negar a Deus. Mas o diabo, ele vai chegar, ele vai trabalhar como os assírios. Ele vai chegar e vai me levar a me misturar com o pessoal do mundão e tal. E ele vai me levar e vai me tentar. Não precisa eliminar Jesus Cristo do trono do seu coração. Não, deixa ele é o seu Senhor. Mas coloca ao lado dele também os seus queridos 10 netinhos. Comece a adorar os seus netinhos. Eles são importantes também. Pede para Jesus apertar um pouquinho lá no trono e coloca os 10 netinhos ali junto com ele. Ou para você, talvez uma namorada, para outro, talvez um vestibular, uma faculdade, uma profissão, uma propriedade, um grande negócio, um hobby. Quem são, ou o que são ou quem são esses outros deuses? Matthew Henry, um comentarista do passado, um teólogo do passado, ele responde, olha a resposta que ele dá. Quem podem ser esses outros deuses? Ele fala, os outros deuses são toda e qualquer pessoa ou coisa, concreta ou abstrata, em que você depositar sua afeição, amor, serviço, temor, prazer ou dependência, mais do que no Senhor Deus. Quem pode, não terás diante de mim outros deuses. Que outros deuses? Está aí. Pode ser toda e qualquer pessoa ou coisa, concreta ou abstrata, em que você depositar sua afeição, amor, serviço, temor, prazer ou dependência, mais do que no Senhor teu Deus. Ou tanto quanto, eu até diria, você ora para Deus e ao mesmo tempo fala com aquele namorado, com aquele tio, com aquele amigo, com aquele sócio. Teve uma vez que eu saí de uma igreja, isso foi no começo, nos primeiros ministérios meus, em São José dos Campos, porque o pastor que era meu mentor, ele se tornou um pequeno Deus na minha vida. Ele era uma bênção. Você sabe que bênçãos podem se transformar em maldições, né? Esse homem era uma bênção na minha vida. Ele me ajudou a estudar a Bíblia, me ajudou a fazer seminário, ele me ajudou a ser ordenado ao ministério, e ele era um paizão para mim, ele era o meu mentor, e eu me espelhava muito nele. Só que chegou no momento que veio um convite de uma outra igreja, e eu falei, será que eu devo ir, não devo ir e tal? E uma coisa que o Espírito Santo, creio, trouxe na minha mente é o seguinte, você precisa sair debaixo da saia desse seu mentor. Ele foi uma bênção, hoje ele está sendo uma maldição para você, porque quando você tem um problema hoje, você não vai mais direto a Deus e ora, e clama ao Senhor, e busca a orientação dele. Você liga para o número 312590, que é o número do pastor Ricardo, e ele é o seu guru agora. Então aparece lá uma questão de coisas grandes, tipo aceitar um convite para pregar não sei aonde, vai ter que viajar, tal. Liga para o senhor Ricardo. Senhor, o que o senhor acha? Uma igreja tal está ligando para mim, tal, assim. Se ele falasse não, é Deus falou. Se ele falasse sim, dependência do homem. Eu falei, uma coisa que era um relacionamento que era saudável, amargou, virou idolatria. E eu falei, eu preciso sair debaixo da autoridade deste homem, e eu preciso voar por mim mesmo e ter uma experiência ministerial com Deus, dependendo dele, orando para ele. Os gregos, eles tinham mais de 30 mil deuses. E os hindus, até hoje você sabe, tem mais de 1 milhão de deuses. E o homem pós-moderno, ele costuma adorar alguns deuses. Por exemplo, vamos falar de um Deus que mexe com a gente, mexe com alguns de nós aqui. O Deus natureza. Deus natureza. Antigamente, somente os índios adoravam a natureza. Agora, os civilizados estão adorando a natureza também. Hoje, os homens assassinam seus filhos, né, querem a lei do aborto para poder ficar livre de uma criança que está vindo no horário errado. Mas eles dão a vida, o homem moderno, ele assassina, ele é a favor do aborto, mas ele dá a vida para salvar baleias e pássaros em fase de extinção. Essa semana alguém contou uma história para mim que
Tem um amigo que ama tanto o seu cachorro, mas tanto o seu cachorro. Amar seu cachorro é normal, gente. A Bíblia fala que o justo, ele cuida bem dos seus animais. Mas tem gente que começa a colocar animal, personificar animal, né? Começa a tratar animal como se fosse um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai. E essa pessoa chegou no absurdo e falou: olha, desculpa eu falar, a pessoa falou: eu amo tanto meu cachorro, se um bandido chegar e for dar um tiro no meu cachorro, eu pulo na frente. Tem alguma coisa de errado. Essa pessoa é muito solitária, essa pessoa está precisando de igreja. Igreja a gente não fica solitário, não. Se você se envolver numa igreja, a solidão vai embora. Ontem só ficou em casa quem quis, porque teve programação de manhã para os homens, quem quisesse pedalar, vai pedalar, quem quiser jogar bola, vai jogar bola. No almoço teve programações aí, teve aniversário, se você é uma pessoa bem relacionada, você foi convidado para o aniversário. À tarde teve Sementes do Amor, os da terceira idade foram de ônibus, lotaram um ônibus e uma van, foram passear. À noite nós tivemos aqui a programação, e depois vem pizza, depois vem lanche e tudo mais. Quem está junto com o povo de Deus nunca está sozinho. Agora, se você é aquele crente que vive, não, eu não vou me misturar com essa gentalha. Se você é esse tipo, você vai ficar adorando cachorro, gato, vai ficar adorando animal, vai ficar chamando, enfim. O Deus natureza, cuidado. Gastar mais tempo com o seu animal do que com o próprio Deus. Dar mais atenção e valor do que para um pequenino. Jesus falou: se você der um copo d'água para um pequenino, você está dando para mim. Tem gente que cuida mais de um cachorro do que de crianças carentes ao seu redor. Está errado. Outro Deus dos dias de hoje, o Deus riqueza. O Deus riqueza. Eu não vou comentar nada sobre isso, só vou citar aqui 1 Timóteo capítulo 6. Fala assim: de fato, a vida de intimidade com Deus, a piedade, com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo e deste mundo nada levaremos. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem, por ficarem obcecados por dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O Deus riqueza. E o Deus tecnologia? O Deus informática, o Deus redes sociais. Computadores e internet podem ser uma grande bênção, e são uma grande bênção se você souber administrá-los. Muitos exageram demais. Tem gente que parece o índio quando descobre televisão, não sai da televisão. Eu era um tipo de índio. Eu lembro quando meu pai, pela primeira vez, comprou uma televisão, eu não queria sair da televisão, não queria mais brincar, não queria mais jogar bola, não queria mais andar de bicicleta, só queria televisão. Meu pai teve que colocar um cadeado na televisão. Tinha horário, porque senão a gente não saía. Aquilo era tão maravilhoso para nós, que a gente não queria sair da televisão. Eu lembro do tempo que a gente estava assistindo os desenhinhos aqui às 6 da tarde, tomando a sopinha, depois do banho, criancinhas, né? E a calor, janela da frente aberta, e tinha gente do lado de fora da minha casa, assim, uns 4, 5, assistindo a televisão lá de fora, sem som mesmo. Meu pai chegou no ponto, por causa da minha... Ele percebeu que os filhos ficaram obcecados pela televisão, e vendeu a televisão. Ficamos daí 2 anos sem televisão. Para mais tarde ele comprar um outro aparelho. Mas muitos exageram com tecnologia, informática, redes sociais, ao ponto até de mudar os provérbios milenares. Tem gente que já não fala mais: não adianta chorar sobre o leite derramado, mas fala assim: não adianta chorar sobre o arquivo deletado. Ou então, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é chat. John Piper fala que no dia do juízo final, e eu estou lendo sobre isso, que em 1 Coríntios e em Romanos fala que nós vamos passar por um tipo de juízo também. A Bíblia fala sobre o grande trono branco de Deus, é o julgamento final, é onde as pessoas simplesmente vão apenas receber sua condenação, já estão condenados. Mas nós, cristãos, vamos passar sim pelo tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Nós vamos prestar contas para Deus,
do que nós fizemos com os nossos dons e talentos. Haverá uma prestação de contas. A gente não fala sobre isso, não gosta de pensar sobre isso, mas haverá, no céu haverá uma prestação de contas. E John Piper fala que nesse dia, muitos cristãos não poderão falar nada. Por que não buscaram mais a Deus? Por que não leram mais a Bíblia? Por que não oraram mais a Deus? Dizendo que não tinha tempo. Deus vai mostrar um Facebook assim, falando, você não tinha tempo. Para o Facebook você gasta no mínimo 1 hora e meia por dia, não é isso? Para falar comigo, ler minha palavra, não tem tempo. Para testemunhar, não tem tempo. Para ir no culto de oração, não tem tempo. Para ir num pequeno grupo, não tem tempo. Mas Facebook você gasta, você entra no banheiro lá, tomara que não tenha ninguém apertado lá fora, porque você fica ali naquele troninho, fazendo duas coisas. Nós fomos com os familiares no shopping, hora de ir no banheiro, o familiar não voltava. Será que ele teve algum problema seríssimo, está desmaiado? Como que a gente faz? Não, ele começou a olhar o WhatsApp dele lá, e sentado no trono, ele ficou lá 45 minutos, ele nem percebeu, nem viu. A hora que ele voltou, a gente estava assim no quiosque, tinha uma teia de aranha assim. A barba tinha crescido já. O Deus tecnologia, cuidado. Daí tem o Deus saúde. Hoje se fala muito em dieta e academia. Dieta e academia. Tem um irmão da igreja aqui, não vou falar o nome dele, ele está numa dieta muito interessante, chama dieta do açaí. Açaí tem muitas propriedades riquíssimas. A dieta do açaí. Eu falei para ele, me explica como que é. Ele falou, é assim, pastor, açaí que depois eu como. Academia. Academia, o irmãozinho dessa igreja aqui entrou, ele estava fora de peso, ele entrou na academia para perder peso. 21 dias depois, eu encontrei com ele. Ele entrou na academia. 21 dias depois, eu encontrei com ele, não tem muita diferença. Eu falei, ei, irmão, já perdeu alguma coisa? Ele falou, perdi 21 dias de academia. Dietas, academia, exercícios, check-ups, alimentação saudável, tem sua importância. Nós temos que cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas eles não merecem nossa adoração. Se você é alguém que mergulhou de cabeça e está idolatrando uma dieta, está idolatrando uma academia, não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para falar com Deus, mas tem tempo para ficar naquela esteira, tem tempo para ficar cuidando, fazendo aqueles alimentos complicados. Olha, eu vou dar para você a letra de um hino antigo que fala assim, amigo, amiga, qual é o teu futuro? Qual é o teu destino final? Por que trabalhar por tesouros que tens que deixar afinal? Amigo, amiga, cuida bem da tua alma, que eterna permanecerá, e que tem mais valor do que este mundo, só Cristo a salvar poderá. Amigo, amiga, de nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Cuidado, entregar tua alma a dietas, a exercícios físicos, a comilança, cuidado, cuida bem da tua alma. Em último lugar, vou falar sobre o Deus do prazer e diversão. O Deus do prazer e diversão. Aprenda o significado da palavra diversão, porque vira e mexe a gente está correndo atrás de coisas que nos divertem. Entretenimento é uma coisa que está sendo muito vendido, hoje quase que é uma necessidade do homem pós-moderno. O homem pós-moderno vive atrás de show, ele vive atrás daquilo que o distrai, ele vive atrás daquilo que o diverte. A gente tem um livro que foi escrito assim, divertindo-se até se matar, divertindo-se até a morte. A raça humana, o camarada está morrendo e está lá no hospital. Pastor, sai da frente, é o último capítulo da novela, e a gente vai lá orar, porque para dar extrema unção, que ele está partindo para a glória, mas ele quer ver a novela, que não vai ajudar ele em nada na eternidade. Diversão, irmãos, é aquilo que nos diverte. Diversão é aquilo que nos distrai. Até certo ponto, ok. Servos de Deus se divertem, servas de Deus se divertem, mas cuidado com o exagero.
Eu diria, cuidado com o cavalo de Troia. Os gregos conquistaram Troia, divertindo, distraindo os moradores de Troia. Eles não invadiram armados e atacando e matando. Não, eles colocaram lá o cavalo feito de madeira. De manhã, os moradores de Troia acordam, veem aquilo lá e ficam maravilhados. Que coisa linda, que cavalo mais bonito, que coisa bonita. Vamos trazer isso para dentro da cidade e ter isso como um dos nossos monumentos. E aquele cavalo estava cheio de inimigos mortais que conquistaram a cidade de Troia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 fala: sede sóbrios. Aqui em Campinas você está num campo de batalha, você precisa ficar esperto, não pode ficar se distraindo muito. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo não está dormindo não, o diabo está bem acordado, ele é o seu adversário. Você tem um adversário que quer destruir seu nome, sua família, seu casamento, suas finanças, o seu testemunho, a sua vida espiritual. O diabo, ele é o seu adversário, ele anda ao derredor, ele é astuto e sagaz. Cuidado com diversão, você se divertir demais ao ponto de negligenciar a sua alma e terminar derrotado pelo cavalo de Troia. Um hobby, uma academia, uma dieta, isso, aquilo pode ser um cavalo de Troia na sua vida. Você se distrai com isso, te dá uma sensação que você está melhorando, está conquistando. Eu perdi tanto peso, não sei o que tem agora. Opa, e você no final, espiritualmente falando, você está distraído, você está só afundando. Cuidado. Dá uma dica para vocês. Eu tenho que fazer academia, por questão de até saúde mesmo, sobrevivência. Mas eu descobri um jeito. Achei a academia onde o som é bem baixinho, e eu posso colocar, e como pastor eu preciso estudar, eu preciso ouvir outros pastores pregando, e eu vou lá, fico naquela esteira, meia hora, 40 minutos, e eu fico aprendendo. Eu não fico só, sabe, ali, só, ai, não, eu fico, chega uma hora que o tempo já deu, eu quero continuar para terminar o estudo que eu estou. Então, é uma forma de você fazer o tal do exercício físico. Isso pode ser feito numa caminhada, alguma coisa. Nós precisamos nos exercitar. Depois do advento do carro, nós todos estamos ficando muito preguiçosos, muito parados, então nós precisamos de exercício. Mas usa o tempo de exercício. Talvez tinha um pastor chamado Mark Dever, ele, quando fazer caminhadas, ele levava junto com ele um jovem que ele está treinando para o ministério. Ele aproveita, faz a caminhada e já vai discipulando aquela pessoa, respondendo suas perguntas e ensinando coisas novas. Vamos ser sábios. Não vamos se distrair demais, não. Daí tem o Deus do sucesso, que leva as pessoas, o Deus sucesso, que leva as pessoas a sacrificar a sua própria saúde, valores, amigos, casamento, família, convicções e fé. Daí tem o Deus popularidade. Esse aqui pega muitos de nós. Eu confesso para os irmãos que eu sou uma presa fácil para o Deus popularidade. Eu sou uma pessoa sociável, minha esposa também é. É fácil para nós cair no engodo de querer agradar a igreja, querer agradar os irmãos, querer agradar as pessoas, os vizinhos, os amigos. A gente fica muito mal quando alguém se desagrada de nós, ou nós desagradamos alguém. A gente fica mal, porque somos seres sociáveis. Nós queremos agradar a Deus acima de todas as coisas, mas queremos agradar as pessoas também. E é perigoso essa atitude, ou sei lá esse viés de gostar de agradar as pessoas e ser agradável às pessoas, disso se tornar um Deus na nossa vida, o Deus da popularidade, que leva a gente a se preocupar demais com o que os outros estão pensando. E o segredo para isso é o temor do Senhor, e você se preocupar com o que Deus está pensando. Os outros, não tem muito como que você agrada ao Senhor, agrada o Senhor. Em consequência, você vai agradar as pessoas que interessam. Paulo disse o seguinte, palavras seríssimas, ele falou assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação da Igreja Batista Central ou do próprio Deus? Eu colocaria isso para mim. Coloque na sua realidade o que for conveniente ali. Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Anota aí. Resumindo tudo, sem Deus, tentar satisfazer a sede da sua alma com dinheiro, prazer, sucesso, boa reputação, tecnologia, é o mesmo que tentar saciar a sua sede em alto mar, bebendo a água do próprio mar. Você sabe que isso aí é suicídio.
Em último lugar, esse mandamento, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, revela algo muito importante para você. Quando Deus fala, não terás outros deuses, eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses além de mim. Assim Deus está revelando para nós que Ele nos ama. Deus te ama. Deus te ama. Ele é um Deus comunicativo, Ele é um Deus vivo, ativo, Ele é um Deus justo, santo, Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que te ama. Quando Deus te diz, não terás outros deuses além de mim, o que Deus está dizendo com isso? Alguns de vocês logo interpretam isso de uma forma assim, proibitiva, né? Que pai difícil, que pai duro é esse Pai Celeste. Ele já vem com não terás outros deuses diante de mim. Mas eu gostaria que você hoje entendesse essa afirmativa de Deus numa outra perspectiva. Quando Deus fala, não terás outros deuses além de mim, Ele está dizendo, meu filho, eu te amo. Eu sou o seu Criador, eu o criei à minha imagem e semelhança, você é precioso para mim, você é precioso aos meus olhos. Infelizmente você já nasceu contaminado pelo pecado original, que faz de você um rebelde sem causa, uma pessoa ingrata, incrédula, um transgressor da minha lei, um rebelde contra a minha autoridade e amor. Por isso você não consegue e não quer obedecer à minha lei, mas eu não desisti de você. Eu enviei para você o melhor que eu tinha aqui no céu. A pessoa mais preciosa aos meus olhos aqui no céu era o meu Filho Jesus Cristo. Eu enviei a Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através da sua morte e ressurreição, pela fé, você encontra uma coisa chamada milagre da regeneração, que a gente chama de salvação. O batismo do Espírito Santo. E no milagre da regeneração, o meu Espírito Santo, ele dá para você um novo coração. Um coração agora de carne, um coração espiritual, capaz de me amar, capaz de desejar me amar e de querer obedecer a minha lei e andar nos meus caminhos. Através de Jesus Cristo, o meu desejo é desenvolver um relacionamento sério, profundo, duradouro e eterno com você. Não terás outros deuses diante de mim. Eu quero ser o teu Deus, para todo sempre, por toda a eternidade. Eu não desejo apenas um relacionamento de coleguismo, de amizade. Eu não quero com você, meu filho, um relacionamento superficial e passageiro, mas eu quero um relacionamento sério, profundo e comprometido. Eu quero ser nada mais, nada menos do que o seu grandioso Deus. Eu quero ver você fazendo parte do meu povo. Eu quero ver você habitando comigo na Nova Jerusalém. Eu quero enxugar do seu rosto toda lágrima. Na Nova Jerusalém não haverá mais despedidas, morte, tristeza, nem choro, nem dor. Na minha presença você vai experimentar o que é plenitude de alegria, delícias eternas. Lá, comigo, na eternidade, eu satisfarei o seu coração de todos os seus anseios. Por lá, na cidade onde eu moro, onde você vai morar comigo, eu quero que você more comigo, como eu já prometi, a quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o teu Deus. Eu te amo muito. Você é precioso para mim. Eu quero que você também me ame. Eu quero que você responda a esse amor. Sem a ajuda de Cristo, sem o poder do Espírito Santo, você não vai conseguir. Você é um rebelde sem causa. Você não tem poder em si mesmo. Você pode até achar os 10 mandamentos maravilhosos, mas na prática você não consegue. Você não consegue nem desejar. Talvez você até deseje, mas você não consegue colocar em prática essas leis, esses absolutos do amor, da liberdade. Mas através de Cristo, através da obra perfeita de Cristo, através da autoridade e poder de Cristo, você alcança a tal da regeneração, novo nascimento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus me ama. Eu sou precioso aos seus olhos. Por mim, Ele não negou o seu próprio amado Filho. E a palavra fala, se Ele não poupou o seu único,
e precioso Filho, antes o entregou para nos libertar da nosso estado de rebeldia, nosso estado de escravidão ao pecado. Certamente, Ele não nos negará as outras bênçãos menores que nós precisamos nessa hora da nossa vida, da nossa existência. Você entendeu o que eu acabei de falar? Se Deus não negou, não poupou o que Ele tinha de mais precioso, antes Ele já enviou no passado, 2000 anos atrás, Jesus Cristo para vir e morrer no meu lugar, no seu lugar. O que você está precisando hoje? Vamos clamar. A lógica diz que se Deus já deu o maior, Ele pode te dar o menor. Se Ele já te deu a vida, Ele pode te dar a vestimenta que falta, o aluguel que falta, o emprego que falta, a cura que falta. E o nosso privilégio é clamar. Temos a liberdade de buscar, de bater. Vamos fazer isso agora, como igreja, como sempre temos feito. Vamos encerrar esse culto com um momento de intercessão. Vamos colocar em pé, e quem quiser vem aqui à frente. Vamos orar ao Senhor por nossa necessidade, por nossa preocupação, ansiedade. Vamos colocar diante de Deus aquela consulta médica que nós temos nesta semana. Vamos colocar diante de Deus aquela conversa difícil que precisamos ter amanhã. Vamos colocar diante de Deus aquele problema sério lá dentro de casa, lá no trabalho. Vamos lembrar que o Senhor nos ama. E se você não entregou sua vida a Cristo ainda, venha aqui à frente e faça isso hoje à noite. Pela fé, creia na autoridade, no poder de Cristo Jesus. Peça dele a regeneração. Peça dele o batismo com o Espírito Santo. Que você possa passar a ter do Senhor essa força sobrenatural para andar nos seus caminhos e obedecer a sua santa lei, que é maravilhosa, que é justa, perfeita e santa. Enquanto cantamos essa canção, vem aqui à frente, vamos orar juntos, se assim for do teu agrado.